Safety Bus, utilizando o protocolo Profibus, Profinet e ASIBus para segurança em máquinas e processos. Do que vamos falar? Vamos entender os conceitos básicos do que é segurança em máquinas e processos. Vamos entender como funcionam as redes industriais, no caso, que oferecem perfis de segurança, que é o tema do nosso estudo, exatamente o Safety Bus. Entender os protocolos Profibus, Profinet e ASIBus, que funcionam para essas aplicações específicas de segurança. Nós gostamos sempre de mostrar quais são os desafios da indústria, que é o objetivo final nosso realmente aplicar toda a tecnologia de automação industrial a esse benefício. E os principais que nós falamos é a redução de custos de produção, que sempre é uma das diretrizes mais importantes, a segurança operacional, que hoje ela está em voga e é o tema inclusive do nosso estudo, que é a utilização desses perfis de segurança, desses protocolos. Então ele realmente atende um desses desafios. E o outro especificamente é a eficiência energética, toda a parte de conservação de energia da indústria. Vamos observar um gráfico interessante. Ele demonstra que a automação convencional ela desenvolve novas tecnologias e é aplicada ao mercado. E os sistemas de segurança, o que ocorre? Se a gente traçar um passado, ele veio desenvolvendo de forma um pouco com um tempo um pouco atrasado em relação aos sistemas de automação, porém, hoje a gente observa que ele já chega junto praticamente tudo que é a parte de controle juntamente com a parte de segurança. É o que nós vamos ouvir, essas convergências de aplicações. Para isso, vamos entender alguns conceitos muito importantes para aplicar no nosso estudo de Safety Bus. Incidente. O que é exatamente um incidente? É um evento que ele não foi planejado, mas que ele pode dar origem a um acidente. E exatamente o que é o acidente então? Então é o evento que ele não foi planejado, mas que ele dá uma origem a uma morte, a uma doença, a uma perda. O que é o perigo? Né? É uma situação que pode gerar um incidente ou até mesmo um acidente. A prevenção é a tomada de ação específica para um risco conhecido. Observa, risco conhecido. E a precaução é a tomada de ação diante de riscos que nós não conhecemos. Né? Isso é importante entender essas diferenças para ajudar no nosso estudo. Conceito simples, mas de extrema importância para a nossa apresentação. Então, o que é a falha? É quando algo ocorre de maneira diferente do normal. Olha, diferente do normal. Só que tem um detalhe, olha, é que ele foi previamente esperado. Isto é, de alguma forma, você imaginou, você de uma certa maneira mitigou que isso ia vir a ocorrer, ou poderia ocorrer. Aqui tem um desenho interessante que é como se fossem umas fatias do queijo, né? Que ocorreu a falha, quer dizer, de alguma forma houve condições para que essa falha ocorresse. Tá? Então isso é interessante, os sistemas de automação para controle de processos e máquinas, eles são passíveis disso, quer dizer, a máquina, né, todo o processo, de alguma forma você pode haver condições que realmente venha a ter uma falha. Quais são as causas dessas falhas? Vamos observar aqui no gráfico, eu quero chamar a atenção de vocês para esse número aqui, 44%, de acordo com o estudo. Olha só, olha onde está o problema principal.
na especificação de equipamentos. Isso é muito sério, né? Se a gente observar, então, quer dizer, a gente tira algumas conclusões. Quer dizer, você criou toda uma especificação, você fez toda uma situação, mas a especificação está errada. E a partir dessa especificação você compromete todo o projeto de segurança, tanto da máquina quanto do processo. Vamos entender aqui algumas condições. Quando um sistema falha, né? Quando ele, né, o sistema, né, ele tem que continuar funcionando, mesmo que a qualidade de operação diminua. Isso aqui é uma condição. Vamos imaginar, por exemplo, um avião. O avião, se falhar o sistema, não tem jeito, ele tem que continuar voando, enfim. Então essa é uma condição que pode existir na indústria. Então, quando há essa condição, a gente chama de que o sistema ele é tolerante a falhas, tá? Então ele tem que continuar operando, mesmo que haja uma perda de qualidade. E outra condição é quando o sistema é colocado num estado seguro, evitando incidentes ou acidentes. Essa condição que a gente chama de falha segura. Por exemplo, imagina um trem. Né? O trem, por algum motivo, houve uma falha. Então, por exemplo, o que ele tem que fazer? Ele para o trem e abre as portas. Então ele entra em estado que a gente chama de falha segura. Existem algumas situações que a gente chama de capacidade de segurança. Quando a gente vai especificar um sistema de segurança para a máquina ou processo, existem 3 níveis principais. O primeiro é o confiável. Né? Quer dizer, quando o sistema de segurança ele é básico, muito elementar, mas ele tem que existir, você tem que pensar o seguinte, se o sistema falhar, se ele vier a falhar, o equipamento pelo menos tem que ser de qualidade. Então, o que define isso, é o que a gente chama de MTTF, né, que é o tempo médio para ele falhar, ele está relacionado diretamente à confiabilidade desse. Então, quer dizer, de forma muito simples, vou dar um exemplo para vocês, um contador que vai ser responsável por fazer um desligamento em algum circuito de segurança muito simples, mas que ele é fundamental, tem que acontecer. Então você tem que colocar um equipamento confiável. Então esse é o primeiro item. O segundo item de capacidade de segurança que nós vimos é o file safe, né? Quer dizer, as falhas seguras, as redes seguras. Qual é a condição? A condição é que, se acontecer, ele vai colocar o sistema de forma tranquila, numa segurança. Então, isso é importante. E, acima disso, nós teríamos o sistema disponível, que nós vimos. Qual a questão do sistema disponível? Ele está relacionado a, se falhar, ele tem que continuar funcionando de alguma forma. E, normalmente, isso estão nos sistemas de redundância. Lembrando que não existe sistema 100% seguro. Algumas normas que tratam especificamente da parte de segurança, nós poderíamos falar de 2 principais, que seriam as normas para as máquinas, que hoje nós temos no Brasil a norma regulamentadora, né, NR12, e nós temos a das indústrias, a IEC 61508, que a gente chama que é o guarda-chuva de toda a parte de processo industrial, e especificamente da IEC 61511. Tem muito material na internet, especificamente a 61511 trata de segurança de processos. Para a gente entender o conceito, como que ele é formado, né, o sistema. Ele tem a parte de detecção do que? Da proteção. É específico para fazer a proteção. Os sistemas de segurança são específicos para essa função. Depois eu tenho um sistema de avaliação, isto é, ele vai fazer o processamento dessa detecção. E depois ele vai fazer a atuação no elemento final, que você vai definir ele. Então esse é o conceito básico para um sistema de segurança aplicado diretamente, tanto em máquina quanto em processo. O que faz especificamente um sistema de segurança? É importante entender todo esse conceito, especificamente qual é a função dele. Então, primeiro, colocar a máquina ou o processo no modo de falha segura. Depois,
colocar a máquina ou esse mesmo processo em posições ou em parâmetros de grandezas que neutralizem, quer dizer, que neutralize esses riscos de falha, tá? E depois o sistema de segurança ele deve ser capaz de colocar o processo numa condição de falha segura, com uma importante detalhe. Olha, observa, ele suplantando o sistema de comando e controle, suplantando o sistema de comando e controle. Isto é, o PLC de controle ele está todo. O sistema por exemplo, de um PLC executando um controle de nível. Há uma falha. O que ele tem que ser capaz de fazer? Ele elimina a parte de controle e o sistema de segurança atua fazendo com que ele realmente coloque o processo em falha segura. A partir desses conceitos que nós vimos, nós vamos aplicar agora realmente a como aplicar soluções específicas nos protocolos Profibus, Profinet e ASI, utilizando aqui no caso do protocolo Profibus e Profinet o ProfSafe, que é um perfil que está dentro desses protocolos. E como que eles funcionam? Para isso, é interessante conhecer alguns arranjos que nós vimos lá atrás, que a gente chegou numa convergência dos sistemas tanto de controle quanto de segurança. Então, quer dizer, lembrando que o importante é entender que quando você aplica um sistema de segurança, ele é específico para fazer a segurança, tanto da máquina quanto do processo. E o sistema de controle é um outro sistema. Só que eles podem se convergir. De que forma que isso pode acontecer? Então vamos ver alguns modelos. Então nós temos aqui, por exemplo, a separação do PLC, da entrada e saída do barramento. Então totalmente aqui tem um sistema de controle e aqui eu tenho um sistema de segurança. Olha esse arranjo. Eu tenho apenas um PLC, mas olha, eu tenho separado o barramento e as IOs. Olha, esse PLC então ele é capaz de fazer o processamento de controle e o processamento de segurança do sistema. Outro arranjo que eu tenho um barramento compartilhado. Observe, esse barramento trafega nele informações tanto do controle do processo quanto da segurança, mas os PLCs são distintos e tanto as IOs também. Olha esse daqui é o PLC, o barramento e as IOs, que inclusive são compartilhadas. Olha, eu tenho exclusivo aqui controle, segurança, mas olha, essas daí compartilhadas. Enfim, o importante entender dessa tela é que a capacidade de tecnologia hoje do sistema safety, o que ele faz? Você faz realmente uma convergência, uma mistura, né? Naturalmente baseado num projeto muito bem definido, tanto do controle quanto da segurança, com diversos modelos de arranjo. Então vamos ver especificamente o que é um comando Safety Bus que estamos falando desde o início, né? Esse comando que está dentro do protocolo, dentro de um protocolo industrial de comunicação. O sistema de rede seguro, o que ele trabalha? Ele trabalha então com as formações validadas em relação a valores, quer dizer, os valores eu tenho que ter certeza de que aqueles valores são reais, né? Então essa é uma função do sistema Safety Bus. E outra, ele vai fazer a validação no domínio do tempo. É muito importante sistemas de segurança trabalharem com tempos exatos, né? Você não pode haver a falha do tempo da informação que está trafegando pela rede. Então esses são os dois principais elementos, valores e tempo. Então, o que é especificamente o comando, né? Quer dizer, qual é a função, o que acontece dentro desse comando Safety Bus, né? O que esse sistema safe faz? Então, ele faz o quê? Ele verifica se há dados repetidos, ele verifica se existe perda de dados, ele verifica a entrada de outros dados se ocorrerem pela rede, ele verifica se há uma sequência incorreta de informação, ele verifica se o dado foi corrompido, se perdeu alguma coisa, se há um atraso, lembra do tempo? Se há um atraso, se ele está endereçado de forma correta, tanto na origem quanto no destino, e ele verifica essa integridade por um CRC, que é o código de redundância cíclica. É um comando que está todo dentro do perfil Safety Bus.
como funciona esse perfil dentro do Profibus Profinet. Como que ele está composto, como é que ele está montado. Né? Então existem algumas informações importantes de entender esse ProfSafe. E o que ele é? Então ele é uma solução de segurança, no caso ele é em software, tá? Através de um canal único. Ele está na camada adicional do layer, existe uma camada. Se você pegar o manual do Profibus, que está lá no site, você vai ver que existe uma camada que é o chamado de camada de layer seguro. Ele está trabalhando ali. Ele tem uma função padrão e segurança juntos, como nós dissemos. Então, não é um outro protocolo. Ele está dentro do protocolo Profibus e Profinet. E eu faço, então, tanto o trabalho para controle quanto o trabalho para segurança. As funções de segurança são adicionadas tanto para fazer então a verificação também de falhas randômicas, isto é, falhas que podem acontecer de formas esporádicas, e falhas sistemáticas, aquelas falhas que sempre acontecem em determinadas condições. Analisa isso e faz identificação dos frames, isto é, da informação que está lá, através de, por exemplo, se ele verifica se há uma perda, uma repetição, uma ordem de tempo, como nós vimos lá atrás com os comandos do Safety Bus. Como que ele funciona? Então, o que ele faz? Ele faz uma análise da numeração consecutiva de todas as mensagens que são de segurança. O que ele faz com isso? Ele minimiza a perda de comunicação, a inserção de bytes no frame e a sequência incorreta. Ele analisa tudo isso. Ele tem um sistema de Walk Dog Time, quer dizer, ele verifica o tempo das mensagens de reconhecimento dentro do controle e atraso. Tem que estar exatamente no tempo que foi programado, tanto na sua saída quanto no seu destino. Ele verifica isso. Ele também tem uma senha no emissor e no receptor, lembra? Evitando que essas mensagens, né, padrão e segura, elas se misturem. Né? Então ele tem tudo isso. E proteção adicional pelo CRC, dando toda a corrupção, que isto é, perda de dados. Vamos ver aqui uma arquitetura, né, mostrando exatamente o que nós dissemos. Olha, observa que é uma rede Profibus. Dentro dessa rede, então, eu tenho o comando único, né, tanto de comando de controle quanto mais o sistema de segurança. Eu posso trafegar aqui informações acíclicas. Observem aqui, os F são sistemas de segurança, os standards são os padrões, que estão especificamente para controle. Olha, trafegando numa única rede. Olha aqui, é um sistema de segurança, é um sistema um transmissor de segurança, numa rede PA, enfim, muito interessante. Inclusive aqui um sistema diagnóstico, um mestre classe 2, fazendo toda essa conectividade na rede, uma rede única, isso é importante entender, a rede única, tanto fazendo controle, quanto fazendo o sistema de segurança, quanto também fazendo, por exemplo, o sistema de gestão de ativos no modo acíclico. O mesmo nós podemos ter para uma rede Profinet, como nós dissemos, né? Então tem toda a rede segmentada, mas é uma rede Profinet, tá? Inclusive com sistema de segurança, pessoal, tá? Em wireless, tá? Isso já é homologado, já é uma realidade. E onde está amarelo aqui para vocês verem é o sistema de segurança trabalhando, tá? Então quer dizer, está todo junto, tanto no controle quanto na segurança. Vamos conhecer então o outro protocolo, que na verdade ele está dentro do conjunto Profibus, Profinet, mas que ele é um protocolo específico que é o ASIBus. Então, como que ele funciona no Safe? Né? Então, continua no mesmo padrão, o EN50295, que é o AS Interface. E a função específica de segurança é o AS Interface Safety at Work. Então é uma função sobreposta de segurança na mesma rede, Ainda temos que entender isso. E o módulo de segurança, que na verdade que é o que faz parte aqui, que ele está aqui, ó, observe, é uma rede. Esse módulo é o motor de segurança, que é o Modular Safety System, que na verdade ele é o coração do sistema safe. A partir do momento que você coloca esse módulo na rede, ele permite você colocar módulos de dispositivos de segurança e fazer a composição da sua rede, tanto para o controle, né, a automação, enfim, quanto com uma parte de segurança. Vamos ver como é que isso funciona.
escravos seguros, né? Observe aqui, ó, tem aqui os monitores safe, lembra os monitores que nós vimos, né? Uma única rede. E olha aqui, aqui tem os sistemas standard, olha aqui os botões de emergência. Os botões de emergência e esse slave seguro, eles estão especificamente configurados para esse sistema safety. Então você tanto faz aqui, né, a parte do controle, da parte da automação, quanto a parte de segurança. Como que o sistema funciona? Olha aqui, está mostrando, olha, eu tenho aqui o meu sistema padrão e eu tenho um sistema de segurança. Aqui eu coloco o monitor. Aqui tem um relé, observa, isso aqui é um relé. Por exemplo, eu preciso fazer um desligamento de emergência num contador. Então é o que ele faz. Então aqui ó, eu coloco o sistema de segurança. Olha, essa linha vermelha contínua é a comunicação segura. Então a comunicação segura ela se dá entre os dispositivos da rede com o monitor de segurança. O restante é a asa normal, é o mesmo cabo, pessoal, tá? É o mesmo cabo, só que eu faço essa configuração. Então eu posso fazer uma comunicação adicional também lá para o meu PLC para fazer um diagnóstico, tá? E é o que acontece. Então quando você, vamos dizer que você bate o botão de emergência, automaticamente ele tem a prioridade na rede e ele vai atuar o monitor de segurança, se ele foi configurado para isso, naturalmente. Às vezes o pessoal pergunta para nós como que funciona a configuração, se é a mesma configuração. Na verdade, aqui é uma tela para vocês entenderem que quando você vai criar um sistema de segurança, tanto para máquina quanto para processo, quando você está projetando isso com os relés, com os PLCs de segurança, você tem um ambiente de configuração que vai permitir você como se fosse um PLC mesmo, só que a função específica, naturalmente, é para fazer a segurança. Então você tem um ambiente onde você vai configurar a lógica de segurança, isto é, quais são as informações que entraram, lembra? Que entram de informação, é a entrada, né? Ele vai fazer o processamento no dispositivo e vai atuar uma saída, né? Um desligamento, ou seja lá o que for, tá? Então é um ambiente de configuração. Eu coloquei para vocês aqui uma questão de risco, né, como que é feito uma análise de risco para máquinas. O objetivo nosso não é nessa apresentação explicar como que é feito isso, mas lembrando que os dispositivos de segurança eles são determinados por categoria ou níveis. Né? São as categorias que a gente chama de B1, B, categoria 1, 2, 3, 4 ou PL, né? Ou PLA, B, C, D, enfim. Como que isso é feito? É baseado em três dimensões. A primeira dimensão, como que a gente faz uma análise de risco? Pela gravidade do ferimento, então ela está aqui, é onde que você vai fazendo o arranjo, pela frequência que da exposição a esse perigo, no caso nós estamos falando de máquinas, e a possibilidade de se evitar o perigo ou limitar o dano. A partir desse arranjo você vai fazendo um traçado e você vai chegando numa exigência do que a gente chama de nível PL. Aonde eu vou encontrar isso? Nos equipamentos de segurança específicos, ele vem marcado qual que é o nível PL aplicado, onde você vai ter que ir lá e fazer o seu projeto e a montagem na sua máquina. Então, isso daí são os sistemas de segurança. Existe muito material para ser pesquisado e como que chega a conclusões de risco, não é motivo, mas que esses equipamentos todos que vão trabalhar nessa rede, eles devem atingir essas PLs para a função de segurança. Então aqui eu mostro para vocês aqui, ó, os dispositivos de segurança, olha que interessante, ó. Não importa qual, eles se comunicam em rede. Em que rede? Não importa. Ó. O que nós acabamos de ver, pode ser uma ASIO, uma Profibus, uma Profinet, se comunica com um controlador, que nesse controlador também pode fazer fazendo a função de controle, lembra? E também mais a função de segurança. E aqui eu montei para vocês um arranjo aqui, que faz parte da NR12, para ilustrar para vocês, né? Ver os contatores são contatores de segurança e o atuador. Enfim, é um arranjo, é um tipo de solução de segurança que é necessária, por exemplo, na NR12.
Vamos ver aqui em processo, ocorre o mesmo, né? Tem as normas de máquina, como nós vimos, agora para processo. Para processo existe uma determinação, a gente chama de determinação de níveis de segurança, que são os níveis de integridade SIL. Então, de forma bem simples também, não é o nosso objetivo, essa é uma apresentação extensa de conhecimento disso, mas para vocês terem uma ideia, o nível SIL 1, que é o mais simples, seria a proteção do equipamento local, o SIL 2 seria a proteção de uma planta ou uma unidade produtiva, o SIL 3 chegando à proteção humana, SIL 4 a proteção total do ambiente e da comunidade. Como que a gente aplica isso? Vamos ver então que, na verdade, através da determinação do SIL, eu tenho e faço uma aplicação de SIS, que são Sistemas Instrumentados de Segurança. O que é o SIS, na verdade? Ele é uma automação específica para fazer a segurança do processo. Então observe, olha, aqui teria um tanque, aqui eu faço aqui a automação convencional, a instrumentação, né? Aqui ó, tá em azul, tá? Então eu faço o controle. O que é o SIS? Observe, o SIS ele faz exatamente isso. Eu também tenho a medição específica, eu tenho o meu processamento e eu tenho o meu elemento de atuação, mas ele está aqui com um único objetivo, fazer segurança. Mas observem, eles são transmissores, são atuadores, é um controlador, por isso que eu aplico tanto a rede Profibus quanto a rede Profinet para fazer, inclusive para ter aderência, né, com os sistemas de instrumentados de segurança. Então está aqui um projeto de SIL aplicando um ProfSafe. Olha, aqui eu tenho um controlador, observe, é o controlador com sistema de segurança. Aqui eu tenho uma rede, no caso aqui eu estou tendo uma rede Profibus DP, né? Já está no perfil o Safe, e aqui eu tenho dois arranjos diferentes. Eu tenho aqui esse com as minhas remotas, tanto de controle quanto de segurança, com os modos Safe, tá? E aqui eu tenho aqui o que? Olha, aqui é o sistema de segurança. Nesse caso aqui, os transmissores são sistemas já são específicos para fazer a segurança, tá? Aqui são aplicações de SIL 2, por exemplo, só que o que vai fazer exatamente o entendimento da segurança está nesse módulo. Aqui os transmissores já são para o ProfSafe diretamente na rede, no caso aqui, utilizando a rede direta, aplicando o ProfSafe. Mostrando para vocês um checklist simples, né? Não é o nosso objetivo esgotar o assunto, tem muito material que vocês devem verificar, mas algumas ideias para implantação. Foco na segurança, né? Nós estamos falando de sistema safety, né? Então você tem que ter o foco inteiro do seu processo na máquina para fazer a segurança. Depois conhecer a legislação e as normas para atender tudo isso que nós vimos lá atrás. Fazer uma análise de risco, lembra? Tem que ter um risco, quer dizer, qual é o risco que eu tenho no meu processo? Qual é o risco que está na minha máquina? Você tem que ter uma análise desse risco. Determinar os níveis de segurança desse risco, especificar os equipamentos de acordo. Lembra, pessoal? Muito importante você fazer a especificação correta. Lembra com a quantidade de falhas que ocorrem com a especificação errada. Elaborar um projeto aderente, isto é, não adianta você criar um sistema de segurança que não está aderente a uma norma, que não está aderente a uma norma regulamentadora, enfim, tem que estar aderente. Depois implantar, treinar, monitorar e fazer o ciclo PDCA, né, fazer as melhorias, enfim, toda aquela questão que nós já conhecemos. Quais são os benefícios, né, de eu aplicar o sistema de segurança, com foco na segurança? A maior produtividade, né, que eu vou ter da minha planta, o aumento da vida útil, evitando custos indiretos de acidentes, é muito importante, né, valorizando a planta ou a máquina, né, você está fazendo um investimento. Né, e em redes, né, no caso nosso, que nós estamos falando de Profibus, Profinet e ASI, você vai ter o menor custo de propriedade, é claro. Por quê? Porque você vai estar usando a mesma arquitetura, tanto para fazer o controle, quanto para fazer a segurança, colocando componentes para isso, claro, mas você tem um único sistema para fazer essas soluções. Algumas tendências que nós podemos pontuar, que vai falar de três bem simples, é a NR12, ela ser popularizada cada vez mais, sofrendo as suas adequações para fazer um enquadramento cada vez melhor. A gente entende que a partir de estudos que
caminha-se para uma norma regulamentadora para segurança de processos. Hoje eu trabalho numa IEC, numa norma que é específica, mas ela não tem força de regulamentação, né, em processo. E o escopo da automação é instigar diretamente lá na mitigação de risco. Quer dizer, quando a gente já pensar em automação, como hoje eu já tenho uma diretriz de gestão, eu já vou ter a diretriz de segurança já direta. E realmente isso é uma mudança, isso é uma grande evolução. A gente pode concluir então que segurança operacional é a base da sustentabilidade da indústria. Isso é fundamental, não se pode pensar mais numa planta sem segurança. As pessoas e comunidade, o meio ambiente deve ser o foco da segurança, né? Tudo deve ser orientado a isso. E não existe um investimento que se sustente sem a segurança operacional, daí a grande importância, e daí a segurança operacional ela está exatamente lá nos desafios da indústria. Espero ter passado para vocês a grande ideia de mostrar principalmente que o protocolo Profibus, o protocolo Profinet e o protocolo ASIBus, eles não são protocolos somente para fazer a automação, isto é, o controle, né? Eles têm perfis que estão mais evoluídos para você, na verdade, ver que existe bastante valor em fazer outras ações, especificamente nessa apresentação nossa, mostrando que você pode, então, pegar os desafios da indústria, né, e que no caso é a segurança operacional, e utilizar esses protocolos para realmente você ter grandes benefícios, como nós vimos, né? É uma apresentação que não esgota o assunto é extremamente extenso, mas fica aqui a ideia, né, para vocês de que utilizar esses protocolos realmente vai atingir as necessidades de vocês no projeto. Ficamos à disposição, segue os nossos dados, eu sugiro que vocês baixem material nos sites da Profibus, tem muito material, é um protocolo aberto, como todos vocês sabem, então fica aí a nossa dica. Muito obrigado, boa sorte e até a próxima.